Boa tarde, pessoal. Estamos novamente na Avenida Paulista, fazendo a luta contra o confisco das aposentadorias e pensões, pelo revogaço de todas as maldades que foram feitas em São Paulo e no Brasil, pela revogação da farsa da nova carreira, pela mudança desse projeto de PEI que está matando literalmente os nossos professores e as nossas professoras, que é um projeto eleitoreiro, autoritário e excludente ao mesmo tempo. São várias as lutas. Nós temos que revogar e anular todas as maldades feitas pelo PSDB no estado de São Paulo e pelo Bolsonaro no Brasil. Temos que revogar a reforma da Previdência Federal, que autoriza o confisco das aposentadorias e pensões. São várias as lutas, né? E hoje, novamente, aqui dando visibilidade para a luta contra o confisco das aposentadorias. Ontem, nosso candidato, Fernando Haddad, assumiu um compromisso público pela revogação do confisco das aposentadorias e pensões. Foi até matéria da Rede Globo, inclusive, de ontem, né? Foi uma notícia importante para a nossa luta, reforça ainda mais a nossa luta. Na semana passada, houve a tentativa de pautar o PDL 22, vários deputados usaram os microfones apoiando, de vários partidos, inclusive, defendendo a aprovação do PDL 22, embora tenha sido uma manobra de um deputado ligado ao Tarcísio, né, para fazer ali criar uma certa confusão, mas isso mostra a força do PDL 22, e a gente tem que continuar lutando, porque o PDL 22 anula, ele revoga o confisco das aposentadorias no estado de São Paulo. O PDL está pronto para ser votado, já tem 53 deputados defendendo o PDL que eu apresentei ainda em 2020, quando começou o confisco, eu apresentei o PDL, Projeto de Decreto Legislativo número 22/2020, que ele revoga, ele já foi aprovado em todas as comissões, tem mais de 300 moções de apoio aprovadas e debatidas em câmaras municipais do estado de São Paulo. Então são muitas as lutas, nós estamos aqui defendendo também hoje, gente, num momento como esse, numa eleição tão importante como essa, a gente tem que ter lado, e eu tenho lado, né? Nós estamos vivendo aqui a luta da democracia contra a barbárie. Isso é importante a gente saber, tem que se posicionar contra o negacionismo, contra o terraplanismo, contra a retirada de direitos trabalhistas, previdenciários e sociais, né? Contra os ataques à educação, os cortes orçamentários da educação, contra o desmatamento que assola o Brasil inteiro, a destruição do meio ambiente, os ataques à cultura, os ataques à dignidade humana do povo brasileiro. Então nós temos lado, né? Nós defendemos aqui a candidatura do Haddad e do Lula para fazer todas as revogações que eu apresentei aqui e outras, né? Eu quero chamar a professora Luciane Cavalcante, que está aqui também, que foi eleita a primeira suplente da nossa federação, né? E ela com certeza em algum momento vai assumir. A gente quer agradecer também a vocês que acompanharam todo o nosso processo eleitoral. A professora Luciana é a primeira suplente a deputada federal para levar as nossas lutas para Brasília, para revogar a reforma da Previdência, para revogar a farsa do ensino médio, para fazer cumprir o Plano Nacional de Educação, para fazer cumprir o piso nacional salarial dos professores do Magistério Nacional. Ela vai ter essa incumbência. E nós aqui em São Paulo também quero agradecer a expressiva votação que eu tive, o segundo deputado mais votado do estado de São Paulo. Então a nossa luta só se fortalece ainda mais na defesa dos interesses e das necessidades da classe trabalhadora e de todos os trabalhadores, dos serviços públicos, da iniciativa privada. Nós estamos do lado do povo, da população e da dignidade humana. Por isso, a nossa luta aqui, gente, é a luta da democracia contra a barbárie. É uma grande frente que está sendo organizada por vários setores, até com divergências, mas se trata agora de defender a democracia. É disso que se trata, porque se o Bolsonaro for eleito ou o Tarcísio, nós não teremos nem mais democracia, nem em 2026 teremos mais nada. Nós teremos uma
ditadura no Brasil. Então, vamos continuar a luta e o nosso foco aqui também é sempre a derrubada do confisco das aposentadorias e pensões. Um abraço para vocês, nós vamos continuar aqui na Avenida Paulista, conversando com as pessoas e defendendo todas essas pautas que eu citei. Professora Luciane Cavalcante. Boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando aqui. Quero primeiramente agradecer toda a confiança que foi depositada nas nossas candidaturas. É muito orgulho a gente, na pauta na defesa da educação, contra o confisco, a gente ter eleito o professor Carlos Gianazzi, o primeiro deputado reeleito mais votado da Alesp, foi o segundo de todos os deputados eleitos, o terceiro de todo o Brasil. Então, uma votação expressiva que mostra força em defesa dos serviços públicos, contra o confisco, em defesa da educação e da democracia. E também agradecer todo apoio e confiança na minha candidatura e dizer que a gente segue aqui, como a gente sempre falou, em luta contra o confisco, denunciando essa barbaridade que foi inventada pelo governo Bolsonaro. A gente não pode reeleger um governo que ataca os aposentados, que ataca os idosos. A gente precisa acabar, derrotá-lo nas urnas. Ele que aprovou a PEC da reforma da Previdência e que autorizou e criou essa aberração que só existe no Brasil. Foi ele o Paulo Guedes. A gente tem que exterminar, a gente não pode reelegê-lo. E ainda dizer que tramita no Congresso a PEC 32, que ele já se articulou com o Arthur Lira para que ela seja aprovada, que é a farsa da reforma administrativa, que vai acabar com os concursos públicos, que ataca a estabilidade, inclusive, dos servidores que já estão na ativa, que acaba com os quinquênios, com as evoluções funcionais, e assim também ataca novamente os aposentados, acabando com a paridade na prática. Gente, é gravíssimo. A gente precisa, até o dia 30, se mobilizar, esclarecendo as pessoas sobre o que está em curso. A gente precisa virar cada voto, porque a gente não pode mais ter no poder uma pessoa que defende a barbárie, que mente, que tem a mentira como método. Vocês viram ontem o que ele falou num podcast. Ele disse que pintou um clima entre ele e uma menina de 13, 14 anos em situação de vulnerabilidade. Pedofilia é crime. Isso é exploração sexual. A gente não pode aceitar isso como normal. Isso é grave. A gente precisa mudar. Isso na semana que se comemora o Dia das Crianças. O Brasil é um país, a gente precisa lutar por um país que não seja tão difícil nascer menina, ser mulher nesse país. A gente precisa mudar. E a gente não pode esquecer que a educação ela é feita por mulheres. Somos nós que estamos todos os dias no chão das escolas, fazendo a escola pública um espaço de direito, lutando junto com todas as famílias que a gente atende, para que a gente tenha justiça social. Então, é muito importante que até o dia 30 a gente conscientize as pessoas sobre o que foi esse confisco, como ele começou. A gente já teve uma importante vitória de derrotar aqui o Rodrigo. E aqui, agora o Tarcísio está querendo trazer de volta o Rodrigo Garcia para cá, negociando já secretarias com ele em troca do apoio, negociando a presidência da Alesp. De novo, esse Carlão Pegnatari, que não quer pautar o PDL 22, que pautou todas as maldades, destruiu a carreira da educação, a maior carreira da América, todo o continente americano, uma das maiores do mundo de educação. Está destruída, o assédio crescendo, o adoecimento dos nossos professores. Quem defende a educação precisa votar contra esses governos que aí estão. Quem defende a educação precisa estar do lado oposto do Bolsonaro, do lado oposto do Tarcísio. E isso significa agora a gente votar no Lula 13 e no Haddad 13. A gente precisa virar o jogo. Para a gente acabar com o confisco dos aposentados, o Haddad já se comprometeu a não apenas acabar com o confisco,
como devolver todos os valores que foram confiscados e ainda se comprometeu a rever a carreira, garantindo, assim, momento real, que é o que a gente precisa. Lembrar que o Bolsonaro foi a pessoa que congelou os nossos quinquênios e a nossa sexta parte durante a pandemia, nos atacou de novo. E até hoje não descongelou. A gente trabalhou durante toda a pandemia os serviços públicos, garantindo os direitos fundamentais da população, e ele nos ataca, nos humilha. Então, é o nosso dever, agora é a hora da nossa virada. A gente dá o troco, dá aqui um salve para todas as professoras, para todos os profissionais de educação que estão aí bravamente resistindo, onde a gente fez uma marcha linda na Consolação, milhares de pessoas em luta contra os cortes na educação. Bolsonaro foi a pessoa que desmontou o Programa Nacional de Inclusão Escolar. Quem está no chão da escola sabe o que está acontecendo com os estudantes com deficiência, como piorou e muito, já não era bom, piorou ainda mais o atendimento, sobrecarregando as professoras, os profissionais da educação e negando, excluindo as crianças do seu direito à educação. Então a gente precisa mudar essa história. A gente precisa virar essa página do nosso país e cada um de nós precisa se colocar como um agente de mudança, como um sujeito que entende o que está acontecendo, a gravidade dos nossos ataques que a gente vem sofrendo e pedir para virar o voto. A gente precisa dar uma outra chance para o nosso país. 700 mil pessoas morreram na Covid, na pandemia. O Brasil foi um dos países onde mais morreram pessoas. A poliomielite voltou, gente, no nosso país. É gravíssima essa doença. As nossas crianças não estão sendo vacinadas, porque não tem um incentivo governamental para isso. Problemas que o Brasil já tinha superado, todos estão voltando. É só você parar para pensar como era a nossa vida antes e como está agora. Está pior. Materialmente falando, tá pior para todo mundo. E só tem um jeito, a gente que defende a democracia, é na hora do voto que a gente muda isso. Então é dia 30, é o voto na mudança, é o voto na esperança, nessa frente ampla, gigante que a gente está organizando com todas as nossas diferenças e sabendo dos desafios que a gente vai ter pela frente. Só que a gente não foge da luta. Então nós estamos aqui para, mais uma vez, conversar com a população, falando sobre esse confisco. Não vamos sair das ruas, nem das redes, nem da luta. Estamos acompanhando a tramitação das nossas ações lá no STF, que seguem suspensas, porque o Lewandowski pediu vistas. Estamos acompanhando e pressionando também os deputados lá na Leste para que seja votado o PDL 22 e vamos para a luta. É só a luta organizada muda a vida. Vamos até o dia 30 conversar com toda a população. Bolsonaro nunca mais, Tarcísio jamais. Agora é 13. Só para terminar aqui, gente, olha, o Bolsonaro quer aprovar a PEC 32, o Luciane já falou sobre isso. PEC 32 acaba definitivamente com os servidores públicos do Brasil. Não haverá mais concurso público, não haverá mais estabilidade, não haverá mais quinquênio, sexta parte, não haverá mais aposentadoria para servidor público, porque a PEC 32 ataca o fundo previdenciário. Então, se você é aposentado ou aposentada, haverá uma diminuição drástica do fundo previdenciário. E a reforma da Previdência que ele já aprovou em 2019 diz que ele pode continuar confiscando até para quem ganha abaixo do salário mínimo, caso haja algum tipo de crise no fundo. E haverá, porque não haverá mais quem pague a Previdência, porque todos serão terceirizados e contratados na contratação precarizada como professor categoria O. Falar em professor categoria O, quero dizer que nós estamos pressionando a Secretaria da Educação aqui para que ela prorrogue os contratos de 2018 e 2019 e também para que haja atribuição de aulas, o processo seja presencial com lista única e que os professores possam permanecer e escolher na mesma escola. Nós estamos acompanhando todos os dias esse processo e vamos reverter essa situação. E para concluir, gente, a eleição é importante. Olha, com todo respeito a quem pensa diferente, mas
há uma frente ampla no Brasil. Para você votar no Lula ou no Haddad, não precisa gostar do Lula, nem do Haddad, não precisa retirar as suas críticas, porque nós também temos críticas. Acontece que está em jogo agora é a democracia brasileira. Por isso que tem uma frente ampla. Nessa frente tem de tudo. Mas para salvar a democracia está até o Fernando Henrique, o Amoedo, a Simone Tebet, os artistas todos, o Chico Buarque, o Caetano Veloso, o Gilberto Gil, todos os artistas sérios do Brasil estão irmanados nessa frente. São vários, né? Políticos, vários partidos, vários segmentos da sociedade defendendo a democracia. Então é uma frente, não é um voto no PT que você está dando ou no Lula, é na democracia. Então é importante, porque senão não haverá mais previdência, não haverá mais funcionalismo público, não haverá mais nada, caso o Bolsonaro seja reeleito e o Tarcísio seja eleito aqui em São Paulo, trazendo as milícias para São Paulo, aquelas milícias do Rio de Janeiro. Vai ser uma tragédia. Gente, vamos à luta pela revogação imediata de todas as maldades feitas pelo governo Bolsonaro e pelo Tucanistão aqui. Um abraço para vocês, nós vamos continuar aqui na Avenida Paulista. Aprova já PDL 22, né? Aprova já.